A chance para vocês. Graça e paz, igreja. Amém. Cadê a igreja avivada, gente, que vai morar com Jesus? O crente avivado, aleluia, glória a Deus. Amém, gente? Crente que está vivo reage, gente. Crente que é avivado dá glória a Deus, dá aleluia. Nós somos uma igreja que a gente pode fazer isso, nós temos liberdade. Onde o Espírito Santo está, há liberdade. Então, deixe o Espírito Santo, gente, fluir com liberdade através da sua vida, amém? Como eu estou feliz, né, de estar aqui, estava de férias, saudade da igreja, né? E hoje o Senhor aproveitou que eu estivesse aqui, deixa eu ver, né, gente, que é o tempo. E, meu Deus, eu falei, gente, falar desse tema, nesse tempo que a gente tem no culto de quarta, é um desafio. Então, ore por mim, né? Eu vou orar nessa hora. Eu queria também que você estivesse orando por mim nessa hora também, que você também orasse por você. Coloca a sua mão no seu coração. Comece a falar com o Senhor, que Ele fale contigo poderosamente. Comece a apresentar a Ele a sua mente, o seu coração nessa hora. Se você está aqui nesse lugar e há inquietude no seu coração, há preocupação, eu peço que você também ore e diga assim, Espírito Santo, toca a minha mente. Espírito Santo, toca o meu coração. Espírito Santo, torna os meus ouvidos sensíveis à tua voz, sensíveis à tua palavra. Senhor, que cada coração nessa noite seja acessível, ó Pai, à tua palavra. A voz do teu Santo Espírito possa ecoar em todos os ouvidos. Nós silenciamos, ó Pai, nessa hora toda a voz contrária que não seja a voz do Espírito Santo. Porque nós declaramos, ó Pai, que a tua palavra tem poder. E ela será semeada, ó Pai, nos nossos corações nessa hora. E que os nossos corações estejam preparados. Que cada mente, ó Pai, seja tocada pelo poder do Teu Espírito Santo. Para que ela esteja alerta, para que ela esteja receptiva. Ó Pai, nós repreendemos toda inquietude, ó Pai, toda, Senhor, aflição. Tudo aquilo, ó Pai, que porventura queira nessa noite impedir os Teus filhos de ouvir a Tua voz. E de serem edificados, transformados, tocados pelo poder da Tua palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Espírito Santo, pela Tua presença. Nós te agradecemos porque nós cremos que o Senhor está no nosso meio. E quando o Senhor está no nosso meio, ó Pai, algo novo acontece. E nós já cremos, ó Pai, que o Senhor já está trabalhando na nossa mente, no nosso coração. Por isso nós declaramos que o Senhor fique à vontade no nosso meio para fazer o que apraz ao Teu coração. E que a Tua vontade seja feita, ó Pai, no nosso meio, como ela é feita no céu, como ela é boa, agradável e perfeita. Por isso, mais uma vez, ó Pai, através da minha vida, glorifica o Teu nome. Que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja engrandecido. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo louvor, agora e para sempre. E os crentes avivados dizem... É isso aí, gente. Eu gosto de ver vocês assim, gente. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu sei que hoje é quarta, eu sei que nós tivemos um dia de trabalho. Muitas vezes você não está cansado fisicamente, mas a sua mente pode estar cansada do trabalho. Mas declare aí, a alegria do Senhor é a minha força. Declare de novo, a alegria do Senhor é a minha força. E eu creio que essa palavra está me renovando agora. Amém? Glória a Deus. É isso aí, gente. Jesus nos chamou para a gente viver assim. Amém? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Porque Deus é bom, nós estamos aqui. E nessa noite, né, nesse mês, nós estamos falando, né, sobre a reforma protestante. Então, nós vamos ter os cultos e cada culto nós vamos estar trazendo um pouquinho dessa realidade para você, como igreja, conhecer o que aconteceu e saber porque hoje nós podemos estar aqui sentados, né, lendo a palavra, adorando o Senhor com a liberdade do Espírito que nós temos. Por quê? Porque um dia alguém pagou um preço para que nós estivéssemos aqui. Alguém deu a própria vida para que nós estivéssemos aqui. E uma dessas pessoas foi o Martim Lutero. Então, esse ano está completando 507 anos da Reforma Protestante.
né? E é um dos eventos mais importantes da história da igreja, porque marcou a história da igreja. Aconteceu no século XVI. Martim Lutero, quem era Martim Lutero? Ele era um professor de teologia, membro do clero e era um monge, e ele era alemão. E a reforma protestante partiu de um questionamento, de uma indignação de Martim Lutero, quando ele percebeu que as doutrinas com as quais a igreja naquela época estava conduzindo o povo não condizia com os princípios da palavra de Deus. E aí eu vou declarar uma palavra aqui, eu quero ver se você recebe, porque Deus, em cada era, Deus levanta um homem ou uma mulher cheio de ousadia para mudar a história do povo de Deus. Amém? E nessa noite, Deus pode encontrar aqui homem com essa ousadia? Amém? Porque foi isso que Martim Lutero fez. Ele se colocou na disposição, na dispensação do poder do Espírito Santo. Quando a palavra mudou a mente de Martim Lutero, ele não se conformou em não mudar o mundo. Então é para isso que a palavra serve, para transformar a nossa mente, para que através de nós o mundo seja transformado. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus também conta com você para isso? Amém, gente. Nós precisamos entender, porque isso foi no século XVI. E nós estamos vivendo e desfrutando disso até hoje. Amém? Então a igreja, e qual era a indignação de Martim Lutero? A igreja, ela ensinava, ela tinha uma doutrina, e uma delas era a indulgência. E o que era a indulgência, pastora? Indulgência era a igreja pedia, cobrava do povo uma doação em dinheiro em troca de perdão dos pecados e garantia da salvação. E quando Martim Lutero ele vai e lê a Bíblia e deixa que a sua mente seja impactada pela Bíblia, ele entende que o justo vive pela fé. E a fé era a garantia da nossa salvação e não mais as obras, não mais os sacrifícios, não mais as indulgências. E aí começou a transformação da igreja. Ele teve a revelação a partir do livro de Romanos, capítulo 1, versículo 7, quando diz isso. E a partir disso, ele continuou lendo a Bíblia, que a mente dele começou a ser transformada quando ele começou a ler o Novo Testamento. E essas 95 teses, todas são baseadas na palavra de Deus. Então a igreja estava numa crise. Amém? A igreja estava numa crise e eu quero dizer para você que é em meio às maiores crises que Deus também escolhe pessoas para manifestar o poder dele e se revelar ao mundo. Você pode dizer um amém? Eu acho que você não entendeu isso. Nós estamos vivendo em grandes crises, não estamos? Crise no casamento, crise nas crenças, né? Na fé. É tanto que a palavra diz, quando Jesus vier, achará fé na terra. É porque a nossa fé, se a gente não vigiar, a gente vai perder a fé por causa de tantas coisas que têm acontecido. É tantas falsas doutrinas, é tantas coisas, é tanto escândalo que tem acontecido na igreja. Então a gente está vivendo uma realidade bem peculiar. É tanta investida nas gerações, é tanta desconstrução de identidade. Então nós estamos deparando com várias crises, mas é em meio às crises que Deus se revela de maneira poderosa. É no meio das crises que Deus, através da sua palavra, nos fortalece para que nós tenhamos autoridades para não só permanecer, mas fazer a diferença. E foi isso que aconteceu a partir da vida de Martim Lutero. A igreja católica ela estava em crise de descredibilidade. A religião estava perdendo a força com o renascentismo, onde o homem agora era o centro de todas as coisas. E Martim Lutero, quando ele começa a falar da palavra, ele não queria dividir a igreja, mas ele queria que houvesse uma reforma nas doutrinas, a partir da verdadeira revelação da palavra de Deus. E ele queria que todos entendessem que a salvação era pela fé
e não pelas obras e sacrifícios. A fé era a garantia da salvação. Martim Lutero foi excomungado, perseguido, e o príncipe Frederico III, eleitor da Saxônica, conseguiu pegar Martim Lutero, proteger Martim Lutero, em um castelo na Turíngia. E Lutero ficou nesse castelo 10 meses, e nesse período ele se dedicou a traduzir a Bíblia para o alemão. Então, mais uma vez, nós vemos que independente daquilo da perseguição que você passa, independente da crise que você esteja passando, tenha certeza que se você é um servo fiel ao Senhor, Ele vai fazer com que essa crise, Ele vai fazer com que essa perseguição venha se convergir na revelação do poder dEle na sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Amém? Então, na opinião de um teólogo, Philippe Schaff, ele diz que o mais rico dos frutos do trabalho de Lutero e também o mais importante e útil trabalho de toda a sua vida é a tradução do Novo Testamento, porque ele trouxe o ensino e o exemplo de Cristo e dos apóstolos para a mente e o coração dos alemãos na vida cotidiana. Foi uma republicação do Evangelho. Ele, Martim Lutero, com a tradução da Bíblia, levou a Bíblia aos povos, na igreja, na escola e nas casas. E é sobre essa sola. Nós sabemos que existem 5 solas. Das 95 teses de Martim Lutero, ela é compactada em 5 solas. Vocês viram na semana passada, somente a fé, sola fide. Depois, hoje, nós vamos ver sola escritura. Somente as escrituras. Sola Cristo, somente a Cristo. Sola graça, somente a graça. Sola a Deus dê glória. Somente a Deus dê glória. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre a sola escritura. Ela não é a mais importante, mas eu diria que ela é a base fundamental para entendermos as outras. Por quê? Porque para vivermos todas as solas é necessário entendermos que somente as Escrituras irá nos possibilitar a viver somente pela fé. Porque eu vou viver somente pela fé. Fé em quê? Naquilo que está escrito na palavra. Tendo somente Cristo como centro das nossas vidas. Como que eu faço isso? Conhecendo Ele através da leitura da palavra, somente a Cristo. Compreendendo somente pela graça que conheceremos e desfrutaremos o amor e o perdão de Deus. Só pela graça. E assim seremos impulsionados a ter um estilo de vida em somente dar a Deus glória em todo o tempo. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra. Então, que isso venha a ser, estar no teu coração de uma forma bem especial nessa noite, entendendo o quanto é importante a palavra. E que através da palavra nós vamos nortear a nossa vida. Porque não há como viver uma vida cristã, e eu vou falar para você, sem ler a palavra de Deus. E vocês vão entender porque somente a palavra é algo tão, somente as Escrituras precisa ser algo muito fixo no nosso coração. Primeiro, porque as Escrituras, ela é a palavra de Deus. Fale para o seu irmão do seu lado. Somente as Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. E é o que nós vamos ver lá em 2 Timóteo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 16. Jesus amado. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer:
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para todas as obras. Por isso, somente as Escrituras. Porque as Escrituras, ela é inspirada. Vamos, gente. O que é que você leu aí? A Escritura, ela é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que eu e você nos tornemos perfeitos e perfeitamente habilitados para fazermos todas as coisas da nossa vida. Se a palavra diz que tudo que nós fizermos devemos fazer como que para o Senhor, então eu preciso da palavra primeiramente porque ela é a palavra de Deus e ela vai me habilitar para cumprir todo o propósito dele na minha vida. Então por isso que eu preciso da palavra. Porque ela precisa me direcionar e ela é inspirada por Deus, porque Deus conhece a mim e a você e Ele sabe o que é melhor para nós. Então por isso que Ele escreveu a palavra, porque nós precisamos dela. E o próprio Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o primeiro ponto que nós precisamos guardar no nosso coração a respeito dessa sola é que ela é a palavra de Deus. E nós dependemos dela, precisamos dela para sermos habilitados para fazer tudo na nossa vida. Amém? Hebreus 4:12 vai nos dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Se ela é viva, significa que ela vai gerar em nós vida. E que vida é essa? É uma vida que nos faz viver de forma não só abundante, mas de forma eficaz. Porque quando a palavra ela entra no nosso coração, aqui Hebreus vai dizer que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Por mais que haja uma espada afiada, por mais afiada que ela seja, está dizendo que a palavra ela é mais para entrar no nosso coração, atingir o mais profundo do nosso ser e gerar a transformação que nós precisamos passar para sermos perfeitos, como nós lemos em 2 Timóteo, e sermos habilitados para cumprir o nosso propósito. Então, por isso que nós precisamos da palavra, entendendo que ela é a palavra de Deus. E ela não só penetra no nosso coração, mas ela também faz revelar em nós o que é que está no nosso coração, o que é que está no nosso pensamento, alinhando o nosso coração, alinhando a nossa mente aos planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. E o segundo ponto, primeiro ela é a palavra de Deus, o segundo ela nos revela quem Cristo é. Mateus capítulo 16, versículo 16 vai dizer, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Versículo 16 responde, Simão Pedro, e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há como conhecer a Jesus se eu não ler a palavra. Porque é a palavra que vai me revelar quem Ele é. E a revelação de quem Ele é vai fazer com que a identidade dele seja forjada em nós, como nós dizemos, como nós vimos anterior em Hebreus, porque ela penetra e faz em nós a transformação. E que transformação é essa? Nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Por isso nós viveremos uma vida de verdadeiros cristãos. O que é cristãos? É aqueles que são semelhantes a Cristo, representantes de Cristo. Então a palavra revela quem Cristo é.
João 1:3 vai dizer: todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então eu sei que Cristo é o Filho do Deus vivo. Eu sei que nele foi feita todas as coisas e para ele todas as coisas existem, inclusive eu e você. A nossa existência está pautada em sermos de Cristo e mais nada. Ele nos fez para sermos dele, mas para isso eu preciso saber quem ele é. A vida eterna é crer em Jesus. Mas eu preciso caminhar com ele para me ser parecida com ele. Colossenses 1:16, 18 vai dizer, e aí a gente vai entender não só quem Cristo é, mas qual o propósito de Cristo. Por que Cristo morreu numa cruz? Cristo não morreu numa cruz, gente, não foi só para a gente não ir para o inferno. Eu sempre digo isso. Porque isso é limitar demais o sacrifício de Jesus. Ele vai dizer que ele nos libertou do império das trevas. Amém? Possam ouvir um amém? Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém, igreja? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aproveu a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Então, o propósito de Jesus, eu só entendo o propósito de Jesus quando eu leio a palavra. E eu não sei você, mas quando eu leio a palavra e eu vejo a revelação do propósito, da profundidade do sacrifício da cruz, por amor a mim e a você, não há como eu ficar sem que o meu coração queime de alegria, de satisfação, de regozijo e gratidão ao Senhor. Porque Ele está dizendo que Ele nos tirou do império das trevas. Nós éramos dominados pelo pecado, nós éramos dominados pelas trevas, e Ele nos tirou desse lugar. Não, era para você dar um glória muito bem alto, com você reconhecendo isso, para o inferno entender que você sabe dessa verdade, e que essa verdade é o que te impulsiona a você seguir a Cristo. Amém? Eu vou orar mais para essa igreja estar mais avivada, em nome de Jesus. Para a revelação da tua palavra te tirar do lugar, te fazer pular, te fazer gritar, para você entender o quão profundo é. Isso que eu preciso amar a palavra, foi isso que moveu o coração de Martinho Lutero. Martinho Lutero, quando ele teve a revelação de quem Cristo era, do poder da palavra, ele falou assim: eu não vou ficar só para mim. Eu estou disposto até a dar a minha vida, se for preciso, porque ele sabia que ele podia ser morto. Mas ele entendeu aquilo que ele viu. Ele entendeu a revelação que ele recebeu da palavra. E a vida dele foi transformada. Então, quando você vem aqui para a igreja e você ouve a palavra, ela precisa transformar a sua vida. Ela precisa transformar a sua mente. Você não pode sair daqui da mesma forma. Porque a palavra é poder. Poder para salvar. Nós lemos aqui que ela é apta, ela é útil para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te dar educação, a fim de nos tornarmos perfeitos diante do Senhor. E o que é que me faz ser perfeito diante do Senhor? É eu deixar que essas revelações entrem dentro do meu coração, entre dentro da minha mente, desperte isso.
dentro de mim. Essa alegria, esse vigor, esse espírito de ousadia, de intrepidez, de dizer quem você é, de quem Cristo é e daquilo que você carrega. Amém? Então, o primeiro ponto, sola as Escrituras. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Segundo, ela revela quem Cristo é, o propósito de Cristo e quem eu sou. E o terceiro ponto, ela nos santifica. João 17, 17 e 21. Meu Deus. Vai dizer para nós. E aí foi Cristo, essa é uma oração que Jesus estava fazendo. Eu amo esse capítulo. Amo a Bíblia inteira, mas tem alguns capítulos que falam muito comigo. E aqui era Jesus orando por mim e por você. E aí ele diz assim, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. E aí ele pede ao Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses. E ele estava falando, Senhor, Pai, eu não estou orando só por esses agora, por esses discípulos, ou por esse povo que está tendo o privilégio de me ver, mas eu também oro. E aí ele está dizendo aqui que ele estava orando por mim e por você antes mesmo da gente nascer. E aí ele diz assim, rogo somente não só por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, pelo intermédio da sua palavra. Entenda isso, Jesus orou por você. Jesus orou por você, ele disse, Pai, quando eles ouvirem a tua palavra, que eles sejam santificados. Porque a tua palavra, Pai, ela é tão poderosa que ela destrói todas as mentiras de Satanás contra a vida dos seus filhos. Por isso que a verdade nos santifica. Porque não há como eu ter acesso à verdade, revelação da verdade e não deixar que ela me transforme. E o que é essa santificação, pastora? É a gente entender que nós fomos separados. Santificação é ser separado. Separado para quê? Porque você entendeu que no reino das trevas, Ele te tirou, Ele te separou, te colocou no reino da luz para que você viesse a ter relacionamento com Ele e a luz dele brilhasse através de você e Ele te santificasse. Por quê? Porque você é separado daquilo que compromete o seu relacionamento com Ele. Santificação é ser separado. Eu sempre falo, e eu sei que existem muitos e até mesmo pastores que falam diferentes, mas é algo que é meu, através do que eu leio. Muita gente diz assim, eu sou pecador. Jesus não morreu numa cruz para você ser um pecador. Jesus morreu numa cruz para você ser santo. Porque quando nós continuamos com essa identidade que nós somos pecadores, nós nos permitimos pecar. Mas quando nós entendemos que nós fomos separados para todos os dias nos tornarmos mais santos, para todos os dias sermos mais parecidos com Jesus, nós entendemos que nós somos santos, mas pode acontecer que nós venhamos a pecar, porque a palavra também diz que aquele que diz que não tem pecado já peca, mas pecador é aquele que vive na prática do pecado, porque se fosse para você continuar sendo pecador, Jesus não morreria na cruz. Não faz sentido. Mas quando você entende que você é santo, você entende essa verdade, quando você depara com pecado, você mesmo não deixa que ninguém te acuse. Você mesmo diz assim, não, agora eu sou separado, agora eu sou santo, então eu não permito mais pecar, porque o pecado não te domina mais, está escrito na palavra. Jesus disse, o pecado não te domina mais. E aí quando você entende essa identidade, eu tenho a identidade de Cristo, então o pecado não te domina. E cada dia mais você vai se ver como um santo, lutando contra o pecado, mas também
também se santificando na presença e na exposição à palavra. Amém, igreja? Amém? Então a palavra nos santifica. Ela nos liberta. João 8:32 vai nos dizer: disse, pois Jesus, foi Jesus que estava dizendo isso, aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Jesus está dizendo que quanto mais você conhece a palavra, mais livre você é. Por isso nós precisamos dela, porque nós vamos ser livres. Nós vamos ser livres pelo poder da palavra, porque a verdade nos liberta. A palavra também nos transforma de dentro para fora. Romanos 12:2 vai dizer: e não nos conformemos com estes séculos, ou seja, não nos amoldemos mais com a cultura desse mundo. Isso é ser santo. É você não se conformar mais, porque a palavra diz que aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não roube mais. E isso é ser santo. É você entender que você foi separado pelo sangue de Jesus, para você ser diferente no meio de uma geração corrompida. E aí ele continua: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí é interessante, porque tem uma tradução que diz que deixe que Deus transforme a sua mente. E como que Deus transforma a minha mente, pastora? Quando eu leio a palavra, eu entendo o que ela está me dizendo e eu vivo. Amém, igreja? Então a palavra ela tem que nos transformar de dentro para fora. E ela começa transformando a nossa mente. Quando eu digo assim, não, o Senhor me chamou para ser santo. Porque se você for olhar todas as cartas que Paulo escreve, nenhuma tem lá escrito que as cartas são aos pecadores, mas à igreja e aos santos. Leia e veja. Então se veja como não digno daquilo que Cristo fez, mas se veja na posição que Ele quer que você esteja. Porque quando você entende que você não serve mais para a vida do pecado, você não vai mais se conformar em viver nela, nem voltar para ela. A palavra também nos guia a verdade. Salmo 25:5, o salmista vai dizer: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. E por último eu encerro. E essa eu quero que você dê um brado de glória, se você crê nessa verdade. A palavra ela nos faz vencer as astúcias de Satanás. Aleluia. Pode aplaudir. Segundo Coríntios 4:4 vai dizer que o príncipe desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam à luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Não deixe que essa influência do príncipe deste mundo também cegue o seu entendimento e te impeça de ser exposto à luz da palavra, para que a sua vida seja transformada. E nem que seja um versículo, leia por dia. Mas não deixe que a sua mente não seja exposta a isso, porque uma das ações de Satanás nesse tempo é cegar o entendimento e não deixar que as pessoas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então que isso não aconteça. Por quê? Porque se nós formos lá em Mateus 4, a partir do versículo 1, nós vamos dizer que Jesus, ele tinha acabado de ser batizado e ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto.
Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E Jesus teve fome. E nesse momento aparece para ele quem? Satanás. E aí Satanás chega para Jesus e fala assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, responde: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o texto continua: então o diabo levou a cidade santa, colocou-se sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira abaixo. E aí a vez de Satanás, ele diz: porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. E respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorar. Então disse Jesus: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás. Com isso, o diabo deixou, e eis que veio anjos e o serviram. Porque Satanás tem tentado cegar o entendimento das pessoas para elas não terem a revelação da palavra. Porque a revelação da palavra é a única arma que vai te fazer vencer as astúcias de Satanás. Ele tentou Jesus com a palavra, mas Jesus venceu ele com a palavra. Por isso, se coloque de pé no seu lugar nessa hora e se posicione. Se posicione entendendo as verdades que foram declaradas da palavra nessa noite. Se posicione dizendo: Senhor, a partir de hoje, a minha vida de leitura da palavra não será a mesma. Senhor, a partir de hoje, eu entendi que eu preciso da Tua palavra, porque a Tua palavra me santifica. A Tua palavra me transforma. A Tua palavra é a ferramenta que eu preciso para guerrear contra os intentos de Satanás, contra a minha vida, contra a minha família e contra a minha descendência. Se você crê nessa verdade, incline a sua cabeça e comece a orar no seu lugar. Pai, eis aí a Tua igreja, Senhor. Pai, a Tua palavra foi lançada, e como nós lemos no versículo final, Pai, o príncipe desse século tem tentado cegar o entendimento das pessoas. Eu oro pela mente, eu oro pela visão, eu oro pelo coração de cada pessoa que está nesse lugar, de cada pessoa, ó Pai, que irá ouvir essa palavra. Ó Pai, que eles sejam impactados pela Tua palavra e a mente deles sejam blindadas, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Pai, que eles entendam que a Tua palavra, ó Pai, é essencial para as nossas vidas. Pai, não deixa, Senhor, que eles vivam a vida da mesma forma, mas que eles entendam que a Tua palavra que nos santifica, a Tua palavra nos liberta, ó Pai, a Tua palavra nos transforma de dentro para fora, a Tua palavra nos torna mais parecido com o Senhor, a Tua palavra revela quem o Senhor é e quem nós somos no Senhor. Por isso, ó Pai, aviva nos nossos corações, ó Pai, o anseio pela Tua palavra, o desejo, ó Pai, por termos uma vida
dedicada à leitura da tua palavra, para que a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente seja impactada e seja transformada pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Nesse mesmo espírito, nessa mesma atmosfera, eu quero saber se entre nós tem alguém nessa noite que ainda não conhece Jesus, ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não declarou que Jesus é o Senhor da sua vida. Um dia eu fiz isso e foi a melhor escolha. E falo para você, quando o tema era só as Escrituras, eu amo a palavra de Deus. E antes de me converter, quando eu tinha 13 anos e Deus gerou o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, eu tinha vontade de fazer seminário, só que na igreja católica a mulher não faz seminário. Mas o amor pela palavra que tinha no meu coração foi o próprio Deus que colocou. Quando chegou uma fase da minha vida, Ele me tirou de lá. Porque lá eu não ia conseguir cumprir o propósito dEle. E Ele me trouxe para um lugar onde verdadeiramente eu poderia estudar, eu poderia fazer o seminário, e eu poderia ter dentro de mim esse amor extraordinário pela palavra de Deus. Mas isso só é possível quando nós entregamos para Ele a nossa vida. Então eu queria saber se no nosso meio, nessa noite, tem alguém que ainda não fez essa oração. Alguém que ainda não declarou Jesus como o Senhor da sua vida. Tem alguém no nosso meio? Se tiver, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos, para que nós pudéssemos orar por você. E eu gostaria de fazer uma outra oração. Se em nosso meio tem alguém que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, e hoje o Espírito Santo tocou no teu coração, te trouxe para esse lugar, ou te fez ouvir essa palavra, onde quer que você esteja. Se nesse momento você está assistindo e você é uma pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus, ou você quer se reconciliar com Jesus, deixe uma mensagem aí para nós, nos informe que nós vamos entrar em contato, nós vamos orar por você. Se no nosso meio tem alguém que quer se reconciliar com Jesus nessa noite, também levante uma de suas mãos para que nós possamos orar por você. Não há ninguém no nosso meio. Somos todos nós cristãos, somos todos nós filhos de Deus, somos todos nós pessoas apaixonadas pela palavra de Deus. Eu oro e profetizo que o Espírito Santo está visitando o teu coração nessa hora, e Ele vai colocar no teu coração uma chama queimando pela palavra de Deus. E quando você lê a palavra de Deus, ela vai começar a queimar dentro do teu coração. Você vai ter revelações que ainda você não teve. Se você quer receber isso na sua vida, levante as suas mãos. Diga assim: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero ter revelação da Tua palavra como eu nunca tive antes. Senhor, eu quero que ao ler a Tua palavra possa queimar o meu coração com as verdades da Tua palavra. Eu quero que a minha vida seja impactada, transformada pela Sua palavra. E eu profetizo isso sobre a sua vida. E se você crê nisso, eu declaro que já está, já foi ligado na terra e no céu. Você não será o mesmo. Você vai acordar e esse desejo vai estar incontrolável no seu coração. Você vai sentir saudade de ler a palavra quando você for para o trabalho e chegar ao final do dia. Esse desejo vai estar lá tão grande que você vai dizer assim: meu Deus, eu quero chegar em casa porque eu quero ler a Tua palavra. Jesus, obrigado, porque cada dia que eu leio a Tua palavra, mais eu amo a Tua palavra, mais eu quero ler da Tua palavra, mais eu quero sentir a revelação da Tua palavra, porque é isso que Ele quer de nós. Ele quer se revelar a nós através da palavra dEle. E eu digo para você que se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer fazer algo extraordinário a partir dessa palavra no teu coração. Então não se conforme.
E se você, porventura, está saindo aqui sem esse entendimento, ore e peça ao Espírito Santo para mudar a sua vida de leitura da palavra. Amém? Para que você possa viver a fé. Para que você possa conhecer a graça. Para que você possa conhecer a Cristo. E para que você possa dar a Ele toda a honra, toda a glória em tudo o que você fizer. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra dessa noite. Obrigado por aquilo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado por cada vida, ó Pai, que foi exposta à Tua palavra. Que o Teu nome, ó Pai, mais uma vez foi glorificado e exaltado. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo louvor, a Ti todo domínio. Pai, nos leva em paz para as nossas casas, guardados e protegidos debaixo da Tua poderosa mão, ó Pai. Nos leva em paz, que possamos chegar às nossas casas, ó Pai, também carregando a Tua paz, carregando a Tua presença, onde quer que nós formos. Pai, abençoa o resto das nossas semanas. Tudo aquilo que nós colocarmos as mãos amanhã, ó Pai, possa ter a bênção do Senhor. E a Tua presença seja conosco em todo o tempo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Libere uma palavra abençoada para a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus, amém? E você que está em casa nos assistindo, que Deus te abençoe, seja com você e que a palavra possa ser viva e eficaz na sua vida em todo o tempo, em nome de Jesus, amém. Que Deus te